Graça e paz, irmãos, abençoados de Deus. Hoje, nessa ministração, vamos fazer a diferença entre a oblações pelos pecados no Antigo Pacto e no Novo Pacto. Ou seja, Antigo Testamento e o Velho Testamento. E adquirirmos o entendimento que nós não temos pecado diante de Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. E muitos irmãos, porque muitos irmãos não entendem, e às vezes fica meio assim, como assim, irmão Felipe? Como é que a gente não tem pecado? Coisa e tal. E eu vou ler essas passagens aqui. A gente vai ler o terceiro livro de Moisés, que se chama Levítico. Ler o primeiro capítulo e vamos ler de Hebreus, o capítulo 8 e o capítulo 9. Nessa primeira ministração. Depois eu vou gravar outro vídeo dando continuidade para a gente ter um entendimento que nós não temos pecados. Nós somos santos de Deus. Nós não temos pecados, não temos nenhuma culpa. Porque maior é o Senhor, aquele que derramou seu sangue para nos purificarmos uma vez só, nos purificarmos, sem precisar todo ano, como o Antigo Pacto fazia. O Antigo Pacto, todo ano você teria que oferecer bode, carneiros, pombinhas. Todo ano você ia lá no templo para poder se purificar segundo o tabernáculo terreno, ou seja, o terrestre. Mas o celestial não. O celestial, segundo a graça de Deus, e mediante a nossa fé, a qual ele nos deu, é que ele nos purificou uma vez só, remiu o nosso pecado, e jamais Deus se lembrará das nossas iniquidades. Amém? Glória a Deus. Antes de nós irmos ir para o terceiro livro de Moisés, o Levítico, vamos fazer uma breve confissão. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. Amém. Glória a Deus. Até nessa confissão aqui de fé que eu fiz agora, que está em Efésios, ele mesmo diz aqui, ó, no Efésios 1º capítulo, no versículo 7, ele diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas. Ofensas, na tradução pode botar ofensas aqui, na tradução hebraica, pode ser ofensas ou pode ser pecado. Tudo isso tem o mesmo sentido. Antigamente, os antigos daquele tempo tinha a ofensa contra Deus, tinha o pecado contra Deus. E remissão de pecado é tirar, né? Ele tirou as ofensas pelo seu sangue, ou seja, ele tirou o nosso pecado, aquilo que nos afastava de Deus. Mas agora purificados, nós somos santos em caridade diante de Deus. E Deus se reconciliou com o mundo. Lembrando, só um estralo, que a fé não é de todos, porque senão todos seriam salvos. E não são todos, a Bíblia é bem clara quanto a isso. Não são todos que são salvos, mas todos aqueles que Deus chama, né, segundo a caridade, né? Mas isso aí a gente vai deixar para outra ministração. Depois a gente se aprofunda mais nisso aí. Vamos nos reter em saber que nós não temos pecados diante de Deus e compreender com um raciocínio lógico e saber separar o Novo Testamento do Velho Testamento, porque senão dá uma confusão, e em confusão
E nessa confusão, o que é que acontece quando a gente faz essa confusão todinha? A gente fica escravo de homens, porque a gente nunca entende a Bíblia. E os homens enganosos e fraudulentos, eles se aproveitam disso. Uma pessoa leiga que está com a mente confundida, aí é uma doutrina aqui, é uma doutrina ali, e você fica refém desses pastores fraudulentos, que complica mais do que explica a palavra de Deus. É a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ler o primeiro capítulo. Primeiramente, queria deixar aqui uma saudação para a nossa irmã Paula, que graças a Deus está triunfando aí em Cristo. E também deixar uma saudação para os nossos irmãos que estão no WhatsApp. Eu não vou lembrar de todos, mas vem aqui na mente Danilo, Renato, o nosso amado Pi, né? Irmão Pi, tem o nosso amado irmão Jay, irmão Alan, tem irmão Tampinha, irmão Tricolor, tem de todos os nomes aí, Tampinha, Tricolor, irmã Cíntia, nossa amada querida, deixa eu ver, tem o irmão Anderson, e outros aí que eu acho que eu esqueci, porque são muitos que tem lá no grupo, né? Mas a graça de Deus que esteja em teu lar, em teu pensamento, em tudo que você toque, que Deus esteja em primeiro lugar na vida de vocês. Glória a Deus por isso. Amém. Vamos lá no terceiro livro de Moisés, Levítico. Vamos ver o que está escrito lá e saber o que está preparado. Aqueles, né, irmãos, né, que insistem em seguir a lei, né? Não, tem que seguir o Antigo Testamento, que é junto com o Novo Testamento. E vamos ver o que é que diz lá, né? O que temos que fazer, aqueles que querem seguir o Antigo Testamento. Levítico, encontramos aqui, são 27 capítulos, mas a gente vai ler o primeiro. Necessariamente a gente não vai ler os 27 capítulos não, que eu acho que os últimos capítulos é mais falando sobre... Está falando mais sobre juramento a Deus, sabe? Fazer sacrifício a Deus de juramento, que jura pelo altar, coisa e tal. Mas a gente vai estar lendo aqui uma boa parte de Levítico, que é interessante nós sabermos e compreender sobre o pecado. Levítico, primeiro capítulo. A gente vai ler o primeiro capítulo. Depois a gente vai ler em Hebreus capítulo 8 e o capítulo 9. Depois eu vou fazer outro vídeo e a gente vou estar ministrando, se aprofundando cada vez mais, até a gente ter um entendimento certinho, porque é a base. Nós precisamos saber que nós não temos pecado diante de Deus. Porque uma vez que a gente tem essa fé que nós não temos pecados, ninguém, e quando eu digo ninguém, vai interferir na nossa fé e nos fazer desescravos. Porque eles vão querer botar Apocalipse para cima da gente, né? Apocalipse para cima da gente, mas a gente com a mente iluminada vai dizer, não pode, isso não é para mim. Porque eu não tenho pecado, eu sou santificado em Cristo. Eu tenho uma garantia, o selo do Espírito Santo. Então a gente vai poder ler qualquer livro na Bíblia com os olhos iluminados, com a mente, não com a mente cauterizada, mas com os olhos iluminados e com o entendimento, com a mente de Cristo. Aí a gente lê a Apocalipse, lê qualquer livro da Bíblia e temos os olhos iluminados e ninguém mais nos domina com pretexto de santidade e dizer que nós somos pecadores e devemos a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Terceiro livro de Moisés, chamado Levítico, os holocaustos. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dize-lhes: quando algum de vós oferecer a oferta ao Senhor, oferecerá a sua oferta de gado, isto é, de vacas e ovelhas. Se a sua oferta for holocausto de gado, ofereça macho sem defeito.
à porta da tenda da congregação e a oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois de degolar o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue e espargirão o sangue em redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, o sacerdote, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho sobre a lenha que está no fogo, em cima do altar. Porém a sua fresura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta for de gado miúdo, de ovelhas ou de cabras, para holocaustos, oferecerá macho sem defeito. Eu vou dar uma paradinha aqui no versículo 11, só para explicar um pouco. Aqui Deus está explicando a Moisés como é a forma que tem que ser feita para a oferta ser agradável a Deus e ele aceitar de fato essa oferta. Aí sim vai ser a purificação daquele que estava em pecado, para Deus aceitar aquela oferta, e os que estavam em pecado ser remido o pecado, sendo que essa oferta ela só tinha um tempo de até 1 ano. Depois de 1 ano, ele teria que voltar de novo e oferecer bodes e cabras, e dependendo do pecado que ele tinha cometido, para oferecer a Deus para perdoar o pecado de novo. Isso era todo ano, não era uma oferta permanente, era todo ano. E aqui Deus está ensinando, falando para Moisés a forma adequada que tem que fazer para que assim ele aceite a oferta e possa purificar o pecador daquele pecado. Amém? Os filhos de Israel, daquela transgressão, né? Vamos continuar para a gente entender, porque vai falando muita coisa aqui e para os irmãos aí não ficar entendendo o que eu estou lendo. Eu estou lendo justamente essa explicação que Deus está dando a Moisés, como é que tem que ser feito da forma correta, que não era de todo jeito não, tinha todo um padrão, um manuseio, tudinho, tá entendendo? Vamos voltar à leitura. Depois o partirá nos seus pedaços, como também a sua cabeça o seu redenho, e o sacerdote porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém a fresura e as pernas levar-se-ão com água. O sacerdote tudo oferecerá e o queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, oferecerá a sua oferta de rolas ou pombinhos. E o sacerdote oferecerá sobre o altar e lhe torcerá o pescoço com a sua unha. Ele a queimará com o altar, o seu sangue será exprimido na parede do altar. E o seu papo com as suas pernas tirará e lançará junto ao altar, para o lado do oriente, no lugar da cinza. Fenderá junto às suas asas, porém não a partirá. Então o sacerdote a queimará em cima do altar, sobre a lenha que está no fogo. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Amém. Aqui a gente leu o primeiro capítulo. Você pode ver como é complexo para poder tirar o pecado no Antigo Testamento.
não é assim, tá? Você chegou ali, o pastor aqui no Brasil chegou ali, me arrependo pelos meus pecados e encerrou. Não é assim. Eles botam uma doutrina mosaica, né, de Moisés, mas não é 100%. Coloca as leis aí de dízimo, isso, aquilo, outro, para aprender com, dizendo de pretexto de santidade, mas não é uma coisa completa, né? Porque para seguir a risca eu teria que fazer isso. No entanto, a gente não vê ninguém, nenhuma igreja, né, queimando animais, nem coisa parecida, né? Você pode ver que já está errado aí. Isso aqui é no Antigo Pacto. Agora, o interessante que a carta que a gente vai ler é que Paulo escreveu aos hebreus, ou seja, os homens da lei. Não foi aos gentios. A carta aos hebreus foi destinada para justamente os hebreus. Amém? Vamos em Hebreus. A gente acabou de ler Levítico, primeiro capítulo, e vamos ler Hebreus, capítulo 8 e 9. Veja, Paulo ali vai estar ministrando a palavra e dizendo aos irmãos aos irmãos da igreja primitiva, que era para deixar esses preceitos, que eram obras mortas, vamos dizer assim, como até Paulo mesmo ele também usa muito essa expressão também de obras mortas, tá entendendo? Por isso que eu tenho toda a liberdade aqui em dizer obras mortas, porque na verdade é isso mesmo, que produzia só morte mesmo, que não trazia vida eterna, né? E Jesus Cristo, ele trouxe vida e vida com abundância. Glória a Deus. Vamos ler Hebreus capítulo, eu estou aqui, estou meio perdidinho aqui. Hebreus capítulo 8. De início, Paulo aqui vai explicar aos irmãos aqui, da igreja primitiva, os hebreus, para sair daquele sacrifício, daquelas coisas, e explicar um novo pacto, né? Ele vai explicar um novo santuário, que era o antigo santuário, que era feito por mãos humanas, o terreno, e ele explica o santuário celestial, que é totalmente diferente. Vamos lá. Hebreus capítulo 8. O sacerdócio de Cristo superior ao de Arão. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa para oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdote que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Amém? Aí ele explicou ali o que foi que Moisés fez. Como Moisés divinamente foi avisado, ali que a gente estava lendo ali Levítico, né? Que Deus estava mostrando a Deus como é que tem que ser feito. Vê o que Paulo fala agora, no versículo 6. Mas agora alcançou ele ministério tão mais excelente quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Porque se aquela primeira
foi irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Ou seja, aqui claramente, se o Novo Testamento, se o Antigo Testamento, o Antigo Pacto, fosse irrepreensível, ele está dizendo isso. Se o Antigo Pacto fosse irrepreensível, né, não haveria necessidade de buscar um lugar para a segunda. Né? Sim, para a segunda. Ou seja, segundo o quê? O Novo Testamento. Porque repreendendo, lhe diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Ou seja, isso é bem claro, meu amado. Ele está falando aqui, ó. Como é que é? Porque repreendendo lhe diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Se uma nova aliança, aquela já tem envelhecida, né? Já acabou, perto de acabar para o tempo dos nossos irmãos da igreja primitiva, né? Já estava para acabar o antigo pacto. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que o tomei pela mão, para o tirar da terra do Egito, como não permanecerão naquela minha aliança. Eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis. Vamos prestar atenção agora. Que coisa maravilhosa, que amor divino esse de Deus. Vê. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Amém? Isso aqui, Paulo está falando do novo pacto. No antigo pacto, onde foi que Deus escreveu a aliança lá do antigo pacto? Na pedra. Escreveu lá, subiu no monte Sinai, ele subiu no monte lá, Moisés, e Deus escreveu na pedra toda a lei, os 10 mandamentos, não só os 10 mandamentos, tudo ali foi escrito, escreveu os 10 mandamentos e também deu discernimento, né, a Moisés para escrever, que no Antigo Pacto são 613 leis. Tudo isso está lá escrito no Antigo Pacto e tem que seguir a risca os 613 leis. Vamos ter entendimento da palavra com bastante calma. Continuando. Ele diz: porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Meu amado, isso aqui é uma palavra muito, muito, muito rica em sabedoria, que só basta. Eu lhes convido a ler o Novo Testamento, de Romanos até Hebreus. Você não vai precisar que ninguém lhe ensine, não. Eu estou aqui ministrando a palavra, mas é a palavra da justiça, para gerar em você essa consciência. Mas mesmo que você nunca tenha pego na Bíblia, Deus está operando a sua vida, lhe colocando juízo, escrevendo em seu coração aí sobre o que é certo, o que é o bem, o que é moral, o que é imoral. Ele vai lhe dando juízo, vai lhe dando entendimento e escreve a lei dele, que é fundada no amor. Necessariamente, claro, é bom para a gente guardar juízo, precisamos sim ler a Bíblia, até para nos guardar dos falsos profetas aí, pastores fraudulentos, né? Mas Deus, ele opera no seu coração, ele opera de maneira tal que ele dá consciência do que é certo e do que é errado e coloca o amor no seu coração para que você viva em paz e saber, quando você estiver fazendo um ato, a sua consciência você vai dar consciência e dizer: não, isso aqui está errado, isso aqui não convém. Um santo de Deus, uma pessoa de Deus, que você temendo a Deus, você tem essa ligação com Deus. Se você teme a Deus, você tem uma ligação forte com Deus.
Se você não tivesse uma ligação forte com Deus, você estaria fazendo as coisas na vida aqui do jeito que bem entendesse. No entanto, ainda que você seja fraco, né, e se deixa levar pela carne, contudo, você tem uma consciência de dizer que esse negócio está errado e fica com temor a Deus. Amém, irmãos? Vamos continuar a leitura. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Olha que coisa maravilhosa. Agora com juízo. Isso é a graça de Deus. Isso aqui é liberdade em Cristo. Mas isso não é um passaporte para você viver na libertinagem. Porque nós temos Deus como Pai e todo pai corrige o seu filho. Né? Qual pai que não corrige o filho? Então você está recebendo uma palavra da graça, mas não confunda liberdade com libertinagem. Você é salvo, você não tem pecado, você é um filho amado de Deus, um santo. Mas se você andar fazendo coisas que não convém o santo de Deus, Deus que ele é fiel e nunca vai lhe abandonar, o que acontece? Ele vai lhe disciplinar. E se for preciso para lhe colocar no caminho dele, no caminho das obras, que ele já preparou diante da fundação do mundo, ele vai até lhe corrigir com disciplina. E se for necessário, ele vai açoitar. Mas não abre mão de você não. Ele não abandona um filho desse não. Um filho dele não. Amém? Glória a Deus. Aí ele diz: porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo: nova aliança, envelheceu a primeira, ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Né? Quando ele diz perto está de acabar, ele está falando o quê? Para as igrejas primitivas, né? Os hebreus lá daquele tempo, né? Já se passou 2000 anos, será que esse perto aqui vai demorar tanto? Perto está de acabar, porque teve uma transação. Não foi... Acabou o antigo pacto e agora é o novo pacto. Não foi da água para o vinho. Teve uma transação, né? Teve um período que foi até chegar nisso. Por exemplo, aqui está o antigo pacto, passou por essa administração da graça aqui para introduzir o novo pacto. Está entendendo? Não foi de uma hora para outra. Teve uma transação para poder se estabelecer o novo pacto. E que já está estabelecido e permanece para todo sempre. Glória a Deus. Dizendo: nova aliança, envelheceu a primeira, ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Aqui a gente encerrou o capítulo 8. Vamos finalizar aqui o capítulo 9. Os sacrifícios no santuário terrestre. Ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candelabro, a mesa e os pães de proposições, aos que se chamam o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca da aliança, coberta de ouro todo em redor, em que estava o vaso de ouro, que continha o maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança. Ou seja, aqui ele está dando a administração do santuário terrestre. Ele está informando aqui como era o santuário terrestre, né? Ou, na verdade, lembrando que os hebreus já sabiam muito bem como era o santuário terrestre. E sobre a arca que os querubins da glória, que faziam sombra no propositário, das quais coisas não falaremos agora particularmente.
Ele aqui, do versículo 1 até o 5º, ele está falando, né? O querubim, como é que se fazia a proposição, como chamava o santuário, o primeiro véu, e coisa. Então ele está explicando assim. No sexto, ele diz, no versículo 6, ele diz: Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entrava um sacerdote no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas, no segundo, só um sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Veja só, enquanto, vamos entender, Paulo diz, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em comidas, bebidas e várias abluções e justificações da carne, imposta até o tempo da correção. Mas, veja bem, esse mais é o clique. Nosso amado Paulo diz: Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção, né? Porque se o sangue dos touros e de bodes e cinzas de uma novilha espardecida sobre os imundos e os santifica, quanto purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas. Você lembra que eu disse obras mortas, que ele falou, que eu até disse, não, Paulo em algumas partes ele fala sobre obras mortas, por isso que eu me tenho aqui e também falo também obras mortas. Ele fala aqui, a consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo, e por isso, veja, e por isso é mediador de um novo testamento. Vê, aqui ele já disse, ele aqui está falando de Cristo, Jesus. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados receberam a promessa da herança eterna. Eu vou ler aqui de novo para um entendimento maior. Capítulo 9, no versículo 15.